Olá, meu nome é Débora e eu estarei apresentando um trabalho sobre a comparação de dispositivos de propulsão elétrica através de simulações numéricas, orientado pelo professor Rodrigo Cerda. Propulsores do tipo Hall são propulsores a plasma, que têm uma maior eficiência de combustível, uma maior velocidade, e eles dispõem de uma alta durabilidade de propulsores, porque a sua relação empuxo-massa é baixa. Isso se dá pela aceleração do propelente por meio da combinação de campos eletromagnéticos, produzindo uma descarga elétrica que acaba confinando os elétrons, gerando uma corrente chamada corrente Hall. Daí vem o nome do propulsor do tipo Hall. Os elétrons eles fazem a ionização do propelente, acelerando os íons na direção do campo elétrico aplicado. Dessa forma, os íons eles são expelidos e o impulso é gerado. Os elétrons dessa descarga eles servem também para tornar neutro os íons ejetados na região de exaustão. Devido à sua alta durabilidade, seu impulso específico e sua baixa aquisição por potência elétrica, esses propulsores eles são os principais usados na propulsão de veículos espaciais em missão de longa duração, pois eles possuem uma massa reduzida de propelente e uma máxima de carregamento, então existe a possibilidade de redução de custo. Isso faz com que os propulsores do tipo Hall tenham cada vez mais destaque em pesquisas e aprimoramento da tecnologia de propulsão. Então, nesse trabalho, a gente vai apresentar os resultados de simulações do propulsor Hall, conhecido como SPT-100. As simulações elas foram feitas utilizando o código SHOPIC, porém, devido à pandemia e o novo coronavírus, as atividades do Laboratório de Simulação de Plasmas Espaciais e Astrofísicos elas foram suspensas desde março desse ano. Então, acabou sendo necessário fazer algumas modificações no modelo para diminuir o tempo de execução das simulações. E para acelerar essas simulações, para acelerar essa execução, optou-se por substituir o gás xenônio por hidrogênio, já que os íons de hidrogênio possuem uma massa menor, então o tempo de aceleração é também menor. E, além disso, foi simulado apenas o propulsor SPT-100, deixando as simulações do propulsor PERHAL para trabalhos posteriores. Para dar início às simulações, foi necessário definir uma distribuição de gás hidrogênio e a introdução de elétrons por meio da área de saída. Para que haja uma produção de íons de hidrogênio, os elétrons inseridos ficam contidos no canal de aceleração devido ao campo magnético gerado, para que possam, por colisão Monte Carlo, ionizar o gás neutro. A área perto do ânodo ela possui uma maior densidade do gás, assim, a nuvem de elétrons ela se expande em direção a essa região, gerando um aumento na produção de íons. Por meio do potencial eletrostático, as partículas geradas de hidrogênio ionizado elas são aceleradas em direção à saída. Dessa forma, ocorre a partida transitória de propulsor do tipo Hall. Esse processo é descrito de maneira inicial nas simulações apresentadas. A figura apresenta a distribuição das partículas de íons de hidrogênio para o propulsor SPT-100. Com a formação da bainha de plasma, esse tipo de propulsor tem a maior parte das partículas localizadas na região de aceleração. Nessa imagem, os íons eles são representados pelos pontos azuis e os retângulos alaranjados são as paredes dielétricas. Essa formação ela se dá após a simulação do propulsor SPT-100 atingir o estado estacionário, que é exatamente quando a simulação é encerrada. A partir da distribuição das partículas carregadas, no domínio da simulação, nós podemos obter a densidade de carga, e assim é possível realizarmos o cálculo do potencial eletrostático, bem como o campo elétrico associado de forma autoconsciente devido à abordagem particle-in-cell. A maneira com a qual esses íons fluem pelo sistema ela pode ser detalhada traçando a componente Z axada à velocidade das partículas de hidrogênio ionizado em função da posição axial Z. A figura lá apresenta o gráfico da dispersão do resultante. No gráfico é possível observar que o número de íons possui velocidade próxima de zero para Z no intervalo de entre 0 e 2,5 vezes 10 a menos 2. Essa região ela é conhecida como a região de ionização. Há uma nítida mudança na região de saída, que é onde Z é maior que 2,5 vezes 10 a menos 2. Isso se dá devido à aceleração dos íons pelo potencial eletrostático. Dessa forma, VZ possui uma tendência com declive positivo. O trabalho teve como objetivo apresentar os resultados das simulações numéricas do propulsor Hall SPT-100 e ressaltando que, devido à suspensão das atividades no laboratório por causa da pandemia, foi necessário modificar os parâmetros de simulação, mas as características dessas simulações se mostraram de acordo com resultados na literatura. A grande maioria dos códigos de simulação dos propulsores elétricos são comerciais, elas são fechadas ou de difícil acesso. O modelo desenvolvido nesse trabalho está disponível livremente na internet no endereço que está no slide, então qualquer grupo de pesquisa ele poderá utilizar e reproduzir os resultados obtidos. Então, esse foi o trabalho de comparação de dispositivos de propulsão elétrica através de simulações numéricas, desenvolvido sob a orientação do professor Rodrigo Cerda. Muito obrigada pela atenção.